Talvez o que você chama de adoração, o Senhor chame de falsidade. E isso é um grande problema. Uma das questões bem trabalhadas ao longo das Escrituras é a importância, a necessidade de uma devoção, de uma adoração que seja genuína, que seja verdadeira, que seja fruto de um coração sincero. O Senhor, em diversos momentos e diversos momentos históricos e ao longo de diversos textos das Escrituras, ele nos adverte sobre o perigo de uma devoção fingida, não sincera, da mera simulação e aparência de adoração que não encontra respaldo na vida real, que não é fruto de um coração genuinamente adorador, verdadeiramente devoto e dedicado ao Senhor. Essa adoração, que é simplesmente expressão visual, não tem nenhum valor. Por isso, é preciso que você esteja atento para saber e para identificar se de fato aquilo que você chama de adoração é algo que o Senhor também chame adoração. Porque o que muitas pessoas tratam por adoração, o Senhor enxerga apenas como falsidade, como dissimulação, como enganação, como egoísmo até. E é isso que nós vamos encontrar, é esse alerta que nós vamos encontrar ao longo da nossa leitura, e é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Hoje nós lemos o livro do profeta Isaías, do capítulo 56 ao capítulo 59. Eu quero começar primeiro pelo último capítulo, quando no capítulo 59, nós temos o profeta Isaías trazendo uma importante advertência contra o povo por causa dos seus pecados. Ele apresenta um cenário, essa constatação de que esse povo estava perdido nos seus pecados. E ele diz: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para ouvir, para salvá-los, nem o seu ouvido surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. A primeira coisa que o profeta diz nesse capítulo para o povo é: vocês estão aí talvez reclamando, dizendo que o Senhor não tem força o suficiente para salvá-los, que o Senhor não está ouvindo o clamor de vocês. A questão não é essa. Vocês é que se separaram de Deus por causa dos seus pecados. E ele vai tratar disso ao longo do capítulo, destrinchando exemplos dessa maldade, desse pecado tão enraizado nessa sociedade. Estavam tomados por mentiras, corrupção, ninguém se preocupava em ser justo ou íntegro. Pessoas que concebiam maldades, que davam luz ao pecado. Tudo que fazem é cheio de pecado e a violência é a sua marca. Por onde passam, deixam sofrimento e destruição. Não sabem onde encontrar paz, não entendem o que significa ser justo. E ele vai dizer: os nossos pecados estão amontoados diante de Deus e eles testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos pecadores. Não há justiça em parte alguma e a honestidade foi banida e quem rejeita o mal foi perseguido. Essa é a constatação, é a análise que ele faz dessa sociedade. Mas é interessante, importante nós notarmos que ele está falando de um povo que se chama povo do Senhor. Nação santa, povo de Deus. E ele diz: o Senhor viu isso e se desagradou. Se desagradou de não encontrar justiça alguma. E por causa disso, o Senhor, ele próprio precisou intervir. E ele interveio. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram dos seus pecados. O Senhor, ele próprio, precisou se envolver diretamente, intervir diretamente nessa situação, porque claramente esse povo havia se perdido na sua maldade e nos seus pecados. Inclusive entendo que está ligada a essa questão de como esse povo havia se pervertido e se afastado dos caminhos do Senhor. No capítulo 56, nós temos um ensinamento importante para essa nova fase de restauração e essa nova aliança aguardada no Messias, na restauração desse povo, desse novo povo, onde nós já vemos inserido essa ideia de um reino que vai além de Israel, que vai além de Jerusalém, mas que é bênção para todas as nações, em que, inclusive os eunucos, os estrangeiros, aqueles que não fariam parte naturalmente desse povo de Deus, são acolhidos e serão acolhidos se guardarem os sábados, se guardarem os mandamentos do Senhor, né? Se fizerem aquilo que agrada a Deus, se estiverem apegados à aliança do Senhor, se forem comprometidos com Ele, se servem, se amam o nome do Senhor, eles serão acolhidos,
pois o meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. E aqui nós vemos o início dessa proclamação e desse entendimento de que esse reino estabelecido vai muito além de Jerusalém, muito além desse povo, mas através desse povo, todas as nações da terra serão alcançadas. E aqui nós temos mais uma declaração nesse sentido. E aí, nós vamos para o capítulo 58. Eu quero chamar a sua atenção especialmente para o capítulo 58, quando, diante dessa realidade, né, um povo que se perverteu, que está perdido nos seus pecados, gente que inclusive não é naturalmente desse povo, mas que será aceita por amar o Senhor, por respeitar e desejar e valorizar essa aliança. No capítulo 58 nós temos um alerta forte feito pelo Senhor para esse povo que chama de adoração aquilo que o Senhor claramente enxerga como falsidade do seu coração. O capítulo 58 começa com o Senhor dizendo: grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta, fale ao meu povo Israel sobre a sua rebeldia e os seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos, vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. O Senhor traz um alerta para esse povo e vai dizer: olha, vocês estão aí chorando, dizendo que eu não ouço o clamor de vocês. Ah, Deus, nós jejuamos, mas o Senhor está nos ignorando, o Senhor não está ouvindo o nosso clamor. Esse povo que age como se fosse piedoso, que está no templo, que tem essa aparência, aparenta querer aprender sobre mim. Pois bem, eu vou responder. Vou lhes dizer o porquê. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Vocês jejuam para satisfazer a si mesmos. Esse é o problema de vocês. A expressão de adoração de vocês não é real. É enganação, é falsidade. Até quando vocês demonstram espiritualidade, é só aparência, vocês estão fazendo pensando só em vocês. Vocês vão para o templo, vestem as roupas certas, dizem as palavras certas, fazem os rituais da forma correta. Aparentemente está tudo certo, mas vocês só fazem isso porque querem conquistar algo de mim. Querem ganhar as benécias que eu possa lhes dar. Vocês só estão tentando me enganar. Mas a vida de vocês mostra que nada disso é real. E o texto continua, o profeta continua dizendo: enquanto isso, vocês oprimem seus empregados, continuam. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham a cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco, cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Esse é o tipo de jejum que desejo. E aí ele vai dizer: soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados. Libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento, ofereçam abrigo, deem roupas, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá. Removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos, ajudem os aflitos. E então sua luz brilhará na escuridão e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia. E o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, restaurará as suas forças. Mostrem que a adoração de vocês, o amor de vocês pelo Senhor é genuíno em ações práticas. Como é que vocês podem dizer amar o Senhor e serem tão maldosos com o seu próximo? Vocês estão oprimindo uns aos outros, trazendo fardo, humilhação, subjugando, se negando a ouvir o clamor dos necessitados. Como é que podem amar e dizer amar? E como podem jejuar se tem tanta alegria em fazer o mal uns com os outros?
como podem buscar ao Senhor e fazerem tudo isso que ele retrata no capítulo 59, estarem então tomados pelas suas mentiras, pela sua corrupção, sem se preocuparem com a justiça, com a integridade, com a verdade. A adoração, a expressão de adoração, aqui no caso ele fala sobre o jejum, mas é porque era uma das práticas, eles faziam parte desse calendário religioso judaico, um dia, eles tinham um dia de jejum ao Senhor, mas ele se refere à adoração ao Senhor. Traduza isso para a sua realidade. Do que adianta você ir à igreja, você frequentar os cultos, você estar numa classe de escola bíblica dominical, e aqui ele fala, as pessoas que aparentam ter prazer em aprender a respeito do Senhor, talvez você está lá, você está numa classe, você está lendo, você está discutindo a teologia por aí, mas quanta gente que se orgulha de debater teologia e que vive em pecado o tempo todo, que não demonstra bondade, que não ama, que não cuida. Essas expressões de adoração são falsas, são mentirosas, são apenas com a intenção de buscarem vantagens para si mesmos. É isso que o Senhor está dizendo. Ele está fazendo essa oposição entre a adoração verdadeira e a adoração falsa. E dizendo que essa adoração falsa não tem nenhum valor. Se quiserem alcançar algo do Senhor, demonstrem na vida de vocês que isso é verdade, que de fato vocês amam ao Senhor e estão dedicados a Ele com as suas ações, com a forma como se tratam, com a forma como lidam com o pecado. Ele termina no capítulo 58, fazendo menção agora ao sábado, que também fazia parte dessa expressão da adoração no cotidiano do povo. E ele vai usar 3 verbos para falar sobre o sábado. Ele diz, guardem o sábado como um dia santo. Não usem esse dia para cuidar dos seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será a sua alegria. Guardem, desfrutem e honrem. Quando ele fala sobre guardar, para mim ele está falando sobre esse cuidado, essa dedicação genuína de se preservar, de preservar as suas ações, de cuidar daquilo que faz, de se empenhar nessa adoração ao Senhor. Não é só sobre o que faz ou deixa de fazer no sábado, mas é de fato você se empenhar nisso. Não use esse dia para cuidar só das suas coisas, dos seus interesses. Desfrutem o sábado, encontrem alegria na presença do Senhor e na busca da presença do Senhor. O sábado, esse dia de adoração, não deveria ser um peso, deveria ser um motivo de alegria para eles. Eles deveriam se alegrar, encontrar prazer na presença do Senhor e deveriam honrar essa busca, honrar essa presença do Senhor. Como é que honramos a presença do Senhor e como é que buscamos ao Senhor de verdade? Não nos preocupando com os nossos próprios desejos, nem gastando o nosso tempo para falar de coisas inúteis. E quando isso for verdade, então o Senhor será a nossa alegria. Muita gente tem se descuidado disso e tem vivido a sua vida de adoração sem se preocupar em guardar, em desfrutar e honrar essa presença de Deus. Estão preocupados apenas com as manifestações visíveis, como estão cantando, a aparência que tem durante a adoração, levantam suas mãos, entoam a voz, falam chiado quando vão orar, calculam bem as palavras para impressionar as pessoas em longas orações que vão desde o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nos tirou do lamaçal do pecado. Mas quando voltam para suas vidas, são egoístas, são egocêntricos, oprimem as pessoas, não se importam com os oprimidos, com os marginalizados, com os que carecem de ajuda. Estão perdidos em pornografia, em promiscuidade, vivendo vidas sexualmente abjetas. Meu irmão, eu não sei quem agora está me assistindo, mas talvez você, hoje, foi trazido pelo Senhor para uma reflexão sobre a sua verdadeira postura de adoração. O que Ele quer de você não é a sua presença num templo, não é a aparência de cristão, não é que você pareça querer aprender sobre Ele.
Ele quer que de fato você o ame de todo o seu coração e manifeste na sua vida diariamente, em cada ação, em cada interação, em tudo que você faz e deixa de fazer, manifeste o seu amor pelo Senhor, o seu cuidado pelas coisas que interessam ao Senhor. Que de fato você ame, deseje, guarde, desfrute e honre essa presença de Deus. Que essa presença seja o que você mais deseja. E então você possa encontrar alegria no Senhor. E que, de fato, aquilo que você chama de adoração seja aquilo que o Senhor espera de nós, enquanto adoração. Porque Ele está, de fato, em busca de adoradores. Mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De falsidade, o Senhor não está. Em falsidade, o Senhor não está interessado. Por isso, abra mão das suas máscaras, abra mão das simulações. Foque em ser autêntico diante do Senhor e buscá-lo de todo o seu coração. Que Ele te ajude nessa jornada. Peça perdão pelos seus pecados. Peça ao Senhor para que te ajude naquilo que você não é capaz de fazer. Que como Ele fez com esse povo e diante dos pecados, Ele mesmo interveio, que Ele intervenha na sua vida e que você deseje, permita e clame ao Senhor por essa intervenção, para que Ele nos guie e nos ajude a ser os adoradores que Ele espera que sejamos. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar, vamos fazer com que mais pessoas reflitam sobre a sua jornada de adoração. E volta amanhã! Nós seguimos lendo o livro do profeta Isaías e a cada dia você vai encontrar aqui uma nova reflexão. Até o final do ano, vamos concluir a leitura da Bíblia toda. Te vejo amanhã. Deus te abençoe.